turma, muito boa noite. Estamos começando pelas ondas do canal Educação. Mais uma aula de Geografia. Sou Marcelo Lima e é um prazer estar aqui pertinho de vocês, pelas ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje vamos falar sobre Revolução Verde. Que é isso aí, Marcelão? Revolução Verde é a modernização do campo. Revolução Verde, gente, vai falar exatamente sobre identificar o papel das inovações tecnológicas da comunicação e das redes informacionais do mundo, do modo de vida rural. Na realidade, o nosso episódio é sobre a modernização do campo. Porque hoje, gente, o setor rural, agrícola, ele está muito moderno. Desde os primórdios da agricultura para cá, o homem vem evoluindo técnicas de produção no campo. Beleza. Só que nos últimos anos, a produção agrícola mundial, ela aumentou muito, muito mesmo. E é nesse sentido que nós vamos bater um papo. Mas para falar sobre Revolução Verde, a gente precisa falar de tecnologia. E tecnologia, professor? A produção moderna. Na realidade, eu me refiro à produção moderna. Olha só, turma, vamos bater um papo sobre a produção moderna. E a produção moderna, ela une capital, que é o dinheiro, e a tecnologia, para transformar o quê? Matéria-prima. Ela vai transformar matéria-prima em produto. Transformar matéria-prima em produto. Repito, a produção moderna, ela une o capital, que é o dinheiro, o investimento, olha a imagem aí, e a tecnologia, que é a técnica, o aprimoramento da ciência. Se eu juntar o dinheiro com a tecnologia, eu vou transformar o quê? Matéria-prima em produto. Com isso eu tenho a chamada produção moderna. A produção moderna, ela vem cada vez mais evoluindo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Sabemos nós que durante as guerras nós tivemos problemas muito sérios pelo próprio conflito, gente. De 14 a 18, a Primeira Guerra, de 39, 1945, a Segunda Guerra Mundial. Essas duas grandes guerras, turma, comprometeram a produção. Mas as guerras acabaram e depois dela nós vamos ter o pós-guerra. E com o pós-guerra nós vamos ter o ressurgimento da tecnologia mais moderna, como também a implementação de investimentos pelo mundo. Terminou a guerra? Terminou a guerra, Clarice. Terminou, Santiago. Terminado a guerra, a tecnologia vai evoluir, os investimentos vão aumentar. Consequentemente, com mais grana e mais tecnologia, nós vamos cada vez mais transformar matérias-primas em produtos industrializados. E o campo, professor, a zona rural? Gente, a zona rural ela vai sofrer alterações também. E eu queria começar falando sobre o histórico da Revolução Verde. O histórico, olha só, da Revolução Verde. Bora bater um papo sobre o histórico da Revolução Verde? Vamos lá, galera. Para falar do histórico da Revolução Verde, eu vou anotar aqui primeiro para não ficar falando e copiando e depois eu vou explicar rapidinho.
Professor, o que foi a Revolução Verde? Antes de falar sobre ela propriamente, eu queria inicialmente falar sobre o contexto histórico dessa revolução. O nome de estudo, gente, vamos para a etimologia da palavra. Revolução Verde. Revolução dá a ideia de mudança brusca, grande mudança, mudança total. Revolução, mudança total. Verde dá a ideia de campo, agricultura, o verde do campo. Então o termo Revolução Verde dá a ideia de grande mudança na agricultura. É exatamente. Ou seja, o campo vai passar por uma grande mudança na sua estrutura. Professor, isso vai acontecer como? Com o uso de tecnologias, equipamentos modernos, produtos químicos, agrotóxicos, que eu vou falar já já, os campos da Revolução Verde. Saiba inicialmente que a Revolução Verde ela vai começar a ocorrer a partir da modernização do campo. Professor, então eu posso entender que a Revolução Verde foi uma onda de modernização do campo? Exatamente. E essa onda de modernização do campo vai ocorrer a partir de quando? Ela vai ocorrer a partir dos anos 50. Anos 50. Porque nos anos 50 nós vamos ter aí o implemento de tecnologias no campo. E aonde vai começar? Ela vai começar exatamente nos Estados Unidos da América. Estados Unidos, professor? É. Por que nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos nós vamos ter o implemento de altas tecnologias. Altas tecnologias. Simplesmente os Estados Unidos vai começar a desenvolver pesquisas, adoção de sementes, máquinas, equipamentos e novas tecnologias. Aí os Estados Unidos vão começar a investir nessa produção moderna. E aí o que vai acontecer? Eles vão começar a se tornar grandes produtores agrícolas. Os Estados Unidos vai aumentar a sua produção, usando essas sementes, essas tecnologias, esses agrotóxicos. E aí, de repente, essa produção ganha os Estados Unidos. O país vizinho, que é o México, vai se interessar por essas tecnologias. Como assim o México? Olha, o México, turma, é um país vizinho dos Estados Unidos que já tem parcerias com os Estados Unidos. O governo mexicano, olha só a história, o governo mexicano vai, junto aos Estados Unidos, solicitar os investimentos também no setor agrícola do México. Aí o governo americano, com essa parceria, vai começar a investir com sementes, máquinas, tratores, projetos de irrigação, correção de solo, aonde? Em solo mexicano. Ah, professor, quer dizer que o México, em parceria com os Estados Unidos, também vai adotar a Revolução Verde. Exatamente. Aí não deu outra. O México, a partir daí, dessas tecnologias todas e desses investimentos, o México vai passar a se tornar um grande produtor agrícola. E isso, gente, vai ganhar o mundo essas informações. Aí outros países também vão se interessar. Aí eu já estou nos anos 70. Nos anos 70, outros países da América, principalmente da América Latina, da América do Sul, o Brasil, entre eles o Brasil. O Brasil vai passar a investir, nessas tecnologias também. Aí, professor, quer dizer que a partir dos anos 70, o Brasil vai adotar a Revolução Verde nele? Exatamente. Aí nós vamos ter a adoção dessa Revolução Verde no Brasil. Além do Brasil, também na Ásia. Outros países da Ásia, como o Vietnã, a Índia, Camboja, Laos, essa galerinha toda da Ásia também vai atrair do mesmo jeito do México investimentos em tecnologias no campo. Observa, gente, que gradualmente a modernização do campo vai ocorrendo, sai dos Estados Unidos, ganha o México e depois ganha a América Latina e a Ásia. O contexto histórico, o que eu estou puxando agora, é o contexto histórico dessa Revolução Verde, dessa modernização toda,
é o pós-Segunda Guerra. Porque só foi possível essa modernização do campo após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque no momento da guerra, gente, os países estavam em guerra, simples assim. Estourada a guerra, o conflito armado, gente morrendo, bombardeio. O mundo se voltou para a Grande Guerra, né, a Grande Segunda Guerra, e não tinha como ter essas aberturas, investimentos em tecnologia. Estavam em guerra, gente. E vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, na época, a ex-União Soviética, entraram também na guerra. Japão, Itália, os países europeus e os seus aliados. Até o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, enviando tropas da FAB, da FEB, Força Expedicionária Brasileira, e a Força Aérea Brasileira, os chamados pracinhas e tal. O Brasil foi para a guerra. Professor, diante da guerra, todo mundo na guerra, fica difícil investir em tecnologia, em produção agrícola. Não dava, a guerra estourada, né? É complicado. E outra, gente, até a Segunda Guerra Mundial, os países pobres da África e da Ásia, eles eram a maioria o quê? Colônias. Ainda eram colônias, gente. Nós já deixamos de ser colônia, nos tornamos república, né? Nos tornamos independente, império, depois república, já no século XIX. Mas muitos países só se tornaram livres após a Segunda Guerra Mundial. E aí a questão colonial, ela dificulta os investimentos. Uma outra coisa, gente, é que até a Segunda Guerra Mundial, as empresas se concentravam apenas nos seus países. Você não tinha multinacional, não tinha, galera. As empresas se concentravam nos seus países, era difícil, né? E como é que eu ia instalar empresas em outro país na época da guerra? Não dava. Até os transportes, a comunicação não eram tão modernos, isso aí dificultava a expansão dessas atividades, né? E após a Segunda Guerra Mundial, aí sim, nós vamos viver a descolonização da África e da Ásia. Aí a coisa vai melhorar, turma. Porque quando as colônias deixam de existir, elas vão passar a se tornar países livres. E enquanto países livres, boa noite a Tami, ao Dosval, galera que está chegando aí. Galera que está chegando, nós estamos falando no tema da aula de hoje sobre a modernização do campo, a Revolução Verde. E agora eu estou fazendo um histórico da Revolução Verde, aonde nós temos um contexto do final da Segunda Guerra, o fim das colônias e o surgimento das multinacionais. Essas multinacionais, turma, são empresas que vão ganhar vários países e essas multinacionais, elas vão contribuir para a modernização do campo, da agricultura de vários países. Ah, professor, então foi uma onda de modernização do campo que vai começar a partir dos anos 50. Mas tudo depende da produção. A Revolução Verde, ela tem esse histórico. E o histórico vem de muito tempo. Nós, para chegarmos a essa produção industrial no campo, nós passamos primeiro pelo artesanato, depois pela manufatura e depois pela produção industrial. Na época do artesanato, que ainda existe o artesanato, mas o artesanato a que eu me refiro, galera, o trabalho era individual. Olha aqui, gente, o trabalho era individual. Se nós olharmos essa imagem que eu estou mostrando na seta aqui, lá nas oficinas artesanais, você tinha o artesão, que fazia tudo sozinho, com ferramentas rudimentares. Não, ainda hoje existe o artesanato, né? Se você for numa oficina artesanal, o artesão faz tudo. Se ele for preparar, por exemplo, uma sandália, o artesão, ele mesmo corta, ele mesmo prega, ele mesmo pinta e ele mesmo faz o acabamento da sandália. O trabalho individual do artesão. O artesão fazendo tudo sozinho, com ferramentas rudimentares. Ferramentas manuais e ele fazendo tudo sozinho. Aí depois, turma, nós vamos evoluir para a manufatura. E na manufatura,
As ferramentas continuam manuais. Só que na manufatura, nós vamos ter agora a divisão do trabalho. Na manufatura, nós vamos ter a divisão do trabalho. Agora, o artesão vai deixar de existir, na maior parte, e nós vamos ter os trabalhadores fazendo cada um a sua função, cada um fazendo a sua atividade. Aí nós vamos ter a chamada manufatura. Então, nela, nós vamos ter a divisão do trabalho usando ferramentas rudimentares. Então, não esquece. Qual a diferença do artesanato para a manufatura? Aqui no artesanato, o artesão fazia sozinho as coisas, com ferramentas manuais. Na manufatura, as ferramentas continuam o quê? Manuais. Só que agora nós vamos ter várias pessoas fazendo as funções, não mais uma só. Na manufatura, nós vamos ter a chamada divisão das atividades. Até nós chegarmos à produção industrial, turma, que temos hoje. Na produção industrial, professor, nós vamos ter a divisão do trabalho e agora nós vamos ter, olha aqui a imagem, as ferramentas mecânicas. As ferramentas mecânicas. Aí é o que a gente chama de produção industrial, né? E essa produção industrial, ela vai ganhar o quê? O campo, gente, a Revolução Verde. Professor, agora é importante entender essa evolução da tecnologia, porque o campo passou por ela. Quando tinha um artesão, o artesanato, no campo, eram apenas trabalhadores nas suas propriedades, plantando ali sozinho e tal. Quando vem a manufatura, aí o campo também vai viver a divisão do trabalho. E quando vem a indústria, a produção industrial, essa terceira, o campo, gente, também vai conhecer fábricas e máquinas e tecnologias. Não esquece, gente, a indústria, quando ela vai surgindo, a indústria, ela não ganha só a cidade, a indústria também ganha o campo. A indústria também vai ganhar o campo. E o campo vai se modernizar a partir da indústria. Claro, turma. Quem é que modernizou tudo que a gente conhece? A indústria. Os produtos que nós usamos, indústria. As tecnologias que nós utilizamos, indústria. A modernidade do campo vai ocorrer a partir da indústria. Quando se fala em campo moderno, uma fazenda moderna, uma propriedade moderna, se lembra o quê? Trator, máquina, equipamento lá nessa fazenda, agrotóxicos, semente modificada, projetos de irrigação, tudo isso quem faz? É a indústria. Gente, a indústria, ela tem esse poder de modernizar, de evoluir, não só a cidade, como também o campo. O campo, gente, se favorece muito da produção industrial. É por isso que eu frisei essa parte da evolução da produção, desde o artesanato, passando pela manufatura, até chegar à indústria. Essa moderna produção industrial. Produção essa que nós temos hoje, que evoluiu muito, cada vez mais, gradativamente. Agora eu queria mostrar para vocês os ramos da Revolução Verde. Olha só, turma, eu queria mostrar para vocês os ramos da Revolução Verde. Deixa eu anotar aqui para vocês.
Não apresenta aos senhores e senhoritas o campo moderno. Aqui eu tenho, gente, os ramos da Revolução Verde. Aqui nesse slide, Dorival, Tami, Clarice, nesse slide aí, eu estou mostrando a vocês a moderna produção no campo. Como a Revolução Verde evoluiu. Bom, os insumos químicos. Vamos lá? Insumos químicos, inseticidas, fungicidas, bactericidas, pesticidas, conservantes, toda essa gama de insumos químicos, os famosos agrotóxicos, o que utilizam de toxinas agrícolas. As toxinas agrícolas, os insumos químicos, os agrotóxicos. Professor, a gente fala muito dos agrotóxicos, critica muito os agrotóxicos, eles produzem alimentos de péssima qualidade, contaminam o ambiente. É verdade, concordo. Não dá para discutir que os agrotóxicos fazem bem à saúde. Ah, o agrotóxico faz bem à saúde. Mentira. O agrotóxico faz mal à saúde. Faz mal à natureza. Beleza, concordo demais. Mas a gente precisa também enxergar os agrotóxicos de uma outra forma. Eles também têm as missões dele, né? Por exemplo, os inseticidas combatem, protegem a plantação dos insetos, fungicidas, dos fungos, os bactericidas, das bactérias e tal. Já pensou se nós não utilizássemos esses agrotóxicos? Se nós não combatêssemos as pragas, os insetos, os fungos, as pestes? E aí? Será se nós teríamos essa produção em grande quantidade que temos hoje? Será se nós conseguiríamos produzir alimento da quantidade que produzimos hoje? Essa é a pergunta. Claro que não. Então, gente, os produtos químicos não tem o que discutir. São maléficos à nossa saúde. Porém, eles otimizaram, evoluíram, quantificaram a produção. Mas, professor, esse é o lado bom porque produz mais, mas o lado ruim porque prejudica a saúde. Concordo demais. Então a questão é usar ou não usar? Não, a questão não é essa. A questão é usar sim de forma racional, gente. Porque os agrotóxicos, eles só se tornam maléficos em quantidade, em dosagem acima do permitido. E para isso nós temos os estudos, não é isso? As máquinas, turma. Professor, as máquinas, os tratores, colhedeiras e outras máquinas que são usadas no campo. Gente, as máquinas, elas têm um ponto positivo. Elas substituíram o trabalho de muitos trabalhadores, elas fazem o trabalho de centenas. Gente, aqui para nós, a quantidade de safra que nós temos para colher no mundo, se nós usássemos só mão humana, teríamos que colocar muitos trabalhadores, seria um caos. Porque essas propriedades, elas são gigantes e elas aumentaram muito com a modernização. Aí tu imagina, imensas propriedades, gigantescas propriedades para colher essa cultura toda, esses grãos todos, essas frutas, com a mão humana, tu. A gente ia perder tempo demais, ia se estragar. Porque assim, quando se vai colher, tem o tempo de colheita. Se a gente ultrapassar esse tempo da colheita, você pode ter certeza. Isso vai poder desperdiçar, apodrecer aquela cultura agrícola. Então é aquela história, a gente tem que trabalhar no tempo certo, na quantidade certa. A gente tem que trabalhar dentro da realidade que a gente vai evoluindo. A gente não pode simplesmente, vamos colocar só trabalhadores para colher. Não vai dar certo. Não vai dar certo porque eles demoram para fazer essa colheita. Isso daí é um problema muito sério. Então a gente tem que evoluir muito. Evoluir muito. E aí, na realidade, agora a gente precisa mesmo desenvolver essas tecnologias. Não dá para trabalhar com
com essa questão da produção moderna sem máquinas para colher. As máquinas, gente, elas diminuem o tempo de colheita, diminuem os esforços na colheita. Agora, todo mundo aqui sabe que as máquinas, elas substituem o trabalho humano, gerando o quê? Desemprego. Olha, gente, tem máquinas, aqui para nós, tem colhedeira que substitui o trabalho de dezenas de homens para colher. Aí você olha para aquelas propriedades modernas, ao invés de ver máquina, ou pessoas trabalhando, colhendo, você só vê máquina. Ali era para ter o quê? Centenas, dezenas? Não tem não, só tem a máquina. Isso gera o quê? Desemprego, é um problema. Os equipamentos, turma, o que a gente pode falar deles é que equipamentos de irrigação, equipamentos de manutenção, de armazenamento. Os equipamentos, eles nos ajudam a essa produção moderna. O problema é que esses equipamentos, essas máquinas, aí eu posso citar, elas são muito caras mesmo, viu? E aí acaba endividando o agricultor, fazendo com que o agricultor fique dependente demais dessas tecnologias. Aí ele tem que utilizar parte dos seus investimentos só em tecnologia. Isso aí encarece a produção. E quem que paga? O consumidor do produto, né? Porque se eu sou um agricultor e eu vou ter que comprar trator, colhedeira, equipamento, máquina, eu vou gastar dinheiro, gente. Quando eu for vender o que eu colhi, eu vou ter que embutir o que eu gastei. Aí, para quem vai consumir, quem vai comer meu alimento, vai ter que pagar mais caro. Tecnologia não é barata não, gente. Tecnologia não é de graça não. De graça nem por 1 milhão. Uma frase que eu já ouvi sobre outro cenário. De graça nem por 1 milhão. Então é assim. E a realidade é que a gente fica cada vez mais dependente, subordinado, essa é a palavra mais adequada. A gente fica cada vez mais subordinado a essas tecnologias. E toda hora tem que evoluir. É igual na casa da gente, é igual a gente que sempre quer comprar produtos novos, televisões, celulares, e computadores, e notebook. Eita, Marcelo, quer dizer que essa ânsia, essa coisa de estar sempre comprando novas tecnologias, a gente faz isso também no campo. Até porque se o agricultor não modernizar, ele para no tempo, né? Ele vai parar no tempo. E se ele para no tempo, ele fica superado, né? Sementes. Ah, turma, sementes, o que a gente pode falar delas? Olha, essas sementes, elas são geneticamente modificadas. Ou então elas são hibridamente modificadas. Qual é a vantagem disso? Ó, porque as sementes novas, modernas, manipuladas, essas sementes, selecionadas melhores. Deixa eu contar a historinha da seleção de semente. O que é que eles fazem? Eles fazem a plantação. Aí os melhores pés, eles pegam as sementes e guardam. Naturalmente vai vir uma nova plantação melhor. Daquela nova plantação melhor, ele pega a melhor dos pés e seleciona as sementes. Aí a cada plantação que ele vai fazendo, ele vai selecionando as melhores sementes. Aí, gente, ele vai estar dando uma seleção para as melhores plantações. E aí ele vai ter sempre uma plantação melhor. Isso aí é a seleção. Só que hoje, geneticamente, a gente pode modificar essas sementes. São os transgênicos, que são sementes geneticamente modificadas. E eles manipulam essas sementes, turma, para preparar a plantação para climas diferentes, para estar mais resistente a pragas, para demorar mais tempo para apodrecer os seus frutos, né? Tudo isso aí eles fazem. E com isso, essas sementes, elas fazem com que a gente tenha plantações mais resistentes, que cresça mais rápido. Eles manipulam de todo jeito. Eles colocam dentro da semente gene de crescimento, para ela crescer mais rápido. Eles colocam nela gene para protegê-la de praga, para adaptar ela ao solo ali, ao clima colar. Com isso, nós vamos ter aí uma plantação bem mais forte, resistente, que cresce rápido,
que demora a apodrecer seu fruto. Olha só, eles fazem de tudo, gente, para manter a plantação cada vez mais eficiente, né? Só que essas sementes, elas são caras. Essas sementes, elas produzem alimentos que não são originários. Às vezes você está comendo uma maçã que não é uma maçã originária. Você está comendo um derivado de uma soja que não era uma soja originária. Então isso daí vai prejudicar aí a qualidade. Vai prejudicar a qualidade. Olha, para você ter uma ideia, a soja cada vez mais está perdendo sua qualidade. Aí para produzir um determinado produto derivado, tem que usar mais soja. A gente está usando cada vez mais soja, porque a que nós temos, a qualidade dela não é a mesma de antes, fruto da modificação da semente. Agora, o legal da semente também é que a gente pode plantar em lugares que a gente não plantava. Onde é que a gente está plantando soja, gente? É no Piauí. Uruçuí, Bom Jesus, Parnaguá, Santa Filomena, Jeromênia. De Floriano para baixo. A gente está plantando soja ali nos cerrados. E olha que soja, originalmente, é uma planta de clima frio, tá? Olha só, a soja é de clima frio. E onde é que está se plantando soja? No Piauí, clima quente. Por que isso aconteceu? Porque a gente está utilizando produtos químicos. A gente não, os gaúchos lá principalmente, né? Os caras que foram para o sul do Piauí estão utilizando produto químico. Sementes modificadas. E o manejo do solo, que é uma outra coisa, gente. O solo, ele tem acidez, umidade, minerais, matéria orgânica. E esses elementos é que dão a fertilidade ao solo. Sais minerais, matéria orgânica, água. Tudo isso aqui, gente, micro-organismos, é que dão a fertilidade ao solo. Aí com a Revolução Verde, galera, a gente passou, olha só, com a Revolução Verde, passamos cada vez mais a modificar o solo. Modificar o quê, cara? A umidade dele, o teor de minerais, de matéria orgânica, de acidez. A gente passou a controlar os elementos do solo. Olha, quantos micro-organismos tem? Sais minerais, umidade, acidez. O homem passou a fazer o chamado manejo do solo. E o que é fazer o manejo? Fazer o manejo é trabalhar o solo de acordo com a minha necessidade, com a cultura que eu vou plantar. Se eu for plantar uma cultura que exige determinadas características do solo, eu vou preparar o solo com aquelas características. Se eu for plantar uma outra coisa que exige outras características, aí eu vou adaptar o solo para aquela cultura agrícola. Gente, essa história de modificar o solo é antiga, ela é até milenar. O homem já mexe, já irriga o solo. Ó, a irrigação, turma, ela é milenar, gente. Nós desenvolvemos a irrigação lá na Mesopotâmia, lá entre o rio Tigre e o Eufrates, ali na região do Iraque, né? No Nilo, a agricultura de regadio ali no Egito. A irrigação é uma tecnologia milenar. Só que cada vez mais, nos últimos anos e décadas, nós estamos aprimorando essa irrigação, gente. Distribuindo água na quantidade certa, na pressão certa, de acordo com a cultura. Cada vez mais a irrigação está adaptada àquelas plantações que elas vão servir. Então, gente, essa história do trato com o solo, do manejo com o solo, com a irrigação do solo, a gente cada vez mais vem aprimorando, modificando, evoluindo. Isso é legal, né? É muito legal. E o sistema de armazenamento, turma? Oh, meus amigos. O armazenamento foi um grande salto da agricultura. A gente não pode esquecer dele, não. Porque o armazenamento, ele conserva os alimentos. Conserva os alimentos. Nós temos alimentos que duram meses, ano. E isso tudo
Foi um grande ganho. E detalhe, eu não armazeno só os alimentos, não, as sementes também. Eu consigo armazenar semente durante décadas. Olha só isso. Décadas. Isso daí, gente, é importante para a agricultura. Armazenar semente, armazenar alimento. Esses frigoríficos, gente. Porque a gente armazena com a temperatura adequada àquela cultura agrícola. Cada alimento exige o seu tipo de armazenamento, né? E hoje nós construímos cada vez mais armazéns modernos, até controlados por um sistema de informatização. Isso é muito bom, gente. A questão dos transportes é um problema que nós estamos cada vez mais avançando. Os transportes, gente, é uma coisa interessante. Nós temos os containers, que são aquelas caixas de ferro que são postas em navio. Esses containers deram um grande avanço, porque eles são refrigerados, dependendo do que vai levar. Eu consigo colocar toneladas em containers, viajando de continentes para continentes, por navios, e demorando semanas, e os alimentos não se estragam, porque os containers acondicionam esses alimentos. E alimentos extremamente perecíveis, como frutas. Eu tenho os aviões, né? Os aviões cargueiros. E esses aviões levam toneladas de frutas, verduras, que ganham o mundo. Para você ter uma ideia, uma curiosidade. Eu tenho Juazeiro e Petrolina, ali entre o Pernambuco e a Bahia. O município de Juazeiro, da Bahia, e do outro lado o município de Petrolina, no Pernambuco. Ali é a região do Vale do São Francisco. Juazeiro e Petrolina é sertão puro. É uma área muito seca, muito quente. E o que se planta hoje lá em Juazeiro e Petrolina e cidades vizinhas? Fruta, gente. Uva, maçã, manga, e vai embora, melão, laranja e etc. Em pleno sertão seco, a gente planta essas culturas agrícolas. Por causa da irrigação, por causa da semente modificada, dos produtos químicos, das tecnologias. E aí a gente passou a plantar em lugares que a gente nunca imaginou que poderia plantar, que é o sertão semiárido. E essas frutas, gente, são industrializadas, uma parte delas, lá mesmo. Ali na região de Juazeiro e Petrolina, nós temos até indústria de vinho. São as indústrias vinícolas. Estão produzindo vinho, turma, com as águas, com a uva das águas do São Francisco. Olha só, quem diria que um dia eu teria fábrica de vinho, como a Miolo, que é uma fábrica que tem lá no sul do Brasil, na região dos Vinhedos, na região de Gramados ali, Serra Gaúcha. Hoje, a fábrica da Miolo, nós temos uma filial em Juazeiro. E lá eles produzem vinho, que são exportados, esses vinhos, para vários países. E esse vinho, ele sai daqui da produção da uva do São Francisco. Isso só foi possível graças à tecnologia, professor. A Revolução Verde. E aí essas frutas, porque a gente, olha, uma curiosidade que eu ia falar, gente, é que por semana aviões decolam, olha só, do aeroporto de Petrolina, o avião decola rumo à Europa, levando frutas armazenadas para serem vendidas no mercado europeu. Olha só, gente, já imaginou? O alemão, de manhã cedo, corta uma manga lá em Berlim, que há poucas horas essa manga tinha sido colhida lá em Juazeiro, na Bahia, ou em Petrolina. Interessante demais. Você tem o quê? A capacidade de... Gente, peraí, galera. Nós estamos no século XXI. Há alguns anos ou décadas, isso aí seria impossível.
Uma uva ser colhida hoje, armazenada e exportada no avião hoje, e amanhã está na mesa de um europeu, de um alemão, de um francês. Isso é graças à Revolução Verde. E eu ainda vou mais, essas frutas não vai só para a Europa, não. O japonês consegue comer uma maçã produzida em Petrolina. E ele tomar um suco, fazer um suco no liquidificador lá do Japão, sei lá, com a manga, que há poucas horas foi colhida lá em Petrolina. Isso daí mostra que o campo, esse beneficiamento, essa industrialização, esses são os ramos da Revolução Verde. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso primeiro episódio de hoje. Modernização do campo, Revolução Verde. Mostramos o histórico, dos anos 50, 60 e 70. Mostramos aí os ramos da Revolução Verde, como ela se deu. Já já a gente volta para falar mais um pouquinho sobre Revolução Verde. Valeu, turma!